Oi, gente! Bora para nossa DR? Então, deixa eu te falar aqui. E a saúde mental, como é que vai? Já visitou alguma vez um médico ou uma médica psiquiatra? Pra quê? É pra doido? Não sou doido. Será que é pra isso mesmo, gente? Olha, eu já ouvi isso tanto, né? E pelo fato de eu já ter passado por vários psiquiatras, eu acho que é fantástico. São pessoas incríveis e que, inclusive, nos trazem a vida, de volta à vida, porque a gente se perde dela. Aliás, você já encontrou sua vida, não? Pode ser que você tenha que visitar um psiquiatra ou um psiquiatra. Hoje a gente vai conversar com uma delas, doutora Heloísa Caixeta. Seja bem-vinda à DR de Segunda, tudo bem? Tudo bem, Tereza. Gente, deixa eu explicar aqui. Certo dia, lá fui eu levar o menino para consultar-se com a doutora Heloísa. Doutora Heloísa, porque é importante que a gente leve o menino para consultar-se com diferentes especialidades, inclusive psiquiatra infantil. E gostei tanto deste ser humano, desta pessoa, que falei, gente, acho que vou pegá-la para mim. Acho que pagarei uma consulta para a minha pessoa, né? Sem desconto. Sem desconto, tá? E fui lá e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. E primeira coisa, eu quero começar o programa te agradecendo pelo seu olhar sensível, pelo seu acolhimento e porque realmente tá outro cenário, digamos assim. Outra vibes. Mas me conta, por que a psiquiatria? Você quer a resposta filosófica ou a resposta prática? A prática e real. São várias questões, porque a psiquiatria, eu formei querendo ser neurocirurgiã. E aí eu não ia conseguir ser só isso. Eu teria que ser só isso dentro do que eu consigo fazer. Então, eu precisava escolher uma especialidade que me desse autonomia para ser mãe, para ser filha. E a neurocirurgia, dentro do que eu consigo, muitas às vezes neurocirurgiões podem conseguir, eu não conseguiria. Então, um amigo meu falou assim, por que você não faz psiquiatria? Eu já havia feito clinicado por 5 anos, adoro ser médica, adoro prescrever antihipertensiva, adoro ver se a pressão tá boa, enfim, gosto de ser médica. Então, qualquer uma seria interessante, sabe? Mas a psiquiatria, primeiro você tem que ter pré-requisito, né? Mas a questão prática mesmo é pela autonomia de ter e poder ser mais coisas. Então, assim, fazer bem mais coisas, né? Ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, ser uma boa filha, uma boa amiga. Eu tenho mais tempo para isso. E mais maleabilidade. Então, eu acho que casou bem, sabe? Olha, sabe, eu tô achando tão interessante porque, veja bem, você fala que você escolheu a psiquiatria para ter mais tempo para conseguir fazer os seus papéis. E você vê pessoas que não conseguem fazer os seus papéis porque não tem tempo. Como é que é esse paradoxo? A gente tenta puxar para a realidade, né? Porque realmente a vida é feita de escolhas, então a gente precisa escolher o que é prioridade. Né? O que é prioridade para você, Tereza? O que é prioridade dentro do seu tempo fazer e fazer bem feito? Né? Se eu for fazer tudo, eu não consigo fazer tudo bem feito. A gente também não deve ser perfeccionista e querer fazer tudo de maneira exímia, né? Então, podemos fazer o simples bem feito, que eu acho que é fenomenal, sabe? Dentro de tudo que você faz, fazendo simples, bem feito, você faz bem. Nossa, sabe o que é interessante quando você fala isso? Porque, primeiro, porque eu tô vendo ela no consultório conversando comigo, tá, gente? É maravilhoso, porque ela realmente fala isso no consultório. Bom que a pouco poder falar tudo que exatamente esse negócio. Assim, você atende tanto crianças quanto adultos, né? Quando você vê o caso, principalmente dos adultos que chegam até você, quanto disso é excesso de atividade? E ausência de vida? Dentro da queixa de, por exemplo, o que vem muito hoje do TDAH ou da procrastinação, enfim, é claro que existem os casos realmente
que exigem tratamento, né? Mas grande parte, 90 e todos por cento, são ambientalmente organizáveis, né? São possíveis de organização dentro de um cenário, né, de vida caótica que hoje tudo impõe, né? A gente que tem que dar conta de tudo, tem que fazer tudo, tem que ser presente em tudo, tem que ser... tudo é imposto, né? Para eu ser uma boa mãe, eu tenho que ter esses requisitos, para eu ser uma boa profissional, tem que ter esses. Então, tudo já vem tabelado para a gente etiquetar ali, né? E não é assim, né? Às vezes uma área exige mais, você tem que dar mais ali, outra não, nem tanto, então você vai organizando de acordo com a sua possibilidade. E assim, quando a gente para pensar, esse tem que, a Gestalt fala muito assim, né? Não tem que nada, Tem que não. né? Não tem que nada. Né? O que eu me apaixonei na Gestalt foi justamente isso. Você não tem que nada. Faz sentido para você? Se não faz. Mas aí o problema é que a gente é pego por isso, né? Existe uma sucção em relação a isso. De onde que você acha que vem essa como é que eu vou dizer, essa perda de si mesmo para uma coisa do tenho que ser uma mãe específica? Até que ponto isso é cultural? Cultural, sim, né? Mas eu percebo que, indo mais profundo nesse raciocínio, eu acho que é uma necessidade de validação, uma insegurança, uma necessidade de ser validado porque eu estou sendo boa, porque eu estou tentando e fazendo o melhor, então eu preciso que as pessoas validem o que eu estou fazendo, né? Então, é uma falta de segurança de si mesmo. Não, olha, eu estou fazendo isso, aqui tá certo, é o que eu posso, é o que tá dando certo, para mim isso tá funcionando, tá ok, né? Agora, a necessidade de mostrar para o outro que tem que ser como que todo mundo tá fazendo, né? A necessidade que o outro me aprove, né? Então, essa necessidade de validação eu percebo bastante. Posso estar enganada, né? Mas... Aí entra uma terapiazinha, né, gente? Terapia zona, super na top. verdade, né? Terapiazinha é uma forma até assim, mas entra uma terapia, a necessidade de uma terapia aí. Agora, para que serve a psiquiatria? E por que você acha que tem tanta gente que tem tanto horror à psiquiatria? Te falar que quando eu escolhi a psiquiatria, minha mãe falou assim, oh meu Deus, você já formou? Você vai fazer isso? Você já fez o mais difícil. Oh, mas você já foi até aqui, você vai fazer isso? Enfim, hoje ela é super apaixonada também. Por que a psiquiatria? Porque eu gosto de gente. Gosto mesmo, sabe? Gosto de saber o que a pessoa gosta, o que a pessoa pensa, como a pessoa funciona. E na clínica médica isso me permite também, né? Só que eu acho que a psiquiatria vai mais longe, né? Então a psiquiatria me deu tanto repertório para conhecer de gente, sabe? E me interessa muito, me interesso pela pessoa que está me contando a história dela. E é tão bacana que só pela pessoa ir até lá, já que eu tô aqui mesmo, vou falar. Ai, fala E mesmo. fala, sabe? E é honroso pra gente poder ter essa possibilidade de escutar coisas tão importantes, tão profundas das pessoas, né? E poder direcioná-las dentro do que a ciência já determinou que seria um caminho mais legal, não que seja determinado ou determinante, tem que ser por ali ou tem que ser assim, né? Mas a gente vê muita gente dessa maneira e fala, ó, por aqui pode ser mais fácil, por aqui pode dar mais certo, né? E direcionar, porque eu não tenho como resolver o problema, eu tenho como só, vai por ali, faz desse jeito, né? Pode ser mais interessante para você. O médico psiquiatra, né, ele trata o quê? Ele ou ela, vocês tratam o quê? Vocês médicos psiquiatras? De gente. De gente? De gente. Ah, mas não é de gente louca, não. Olha, eu acho que a pergunta seria, talvez, o que o psiquiatra não faça? Olha, não, tô enganada, deixa eu reformular. Talvez, eu vou dar uma resposta genérica. Um bom psiquiatra, ele tem que saber o que não é,
o que não é doença, o que não é, pelo menos reconhecer quando não é. Então, por exemplo, não é esquizofrenia, não é bipolar, não é doença mental, não é medicável. Isso é tão importante, principalmente para quem trabalha com criança, de que saber reconhecer quando não é autismo, não é TDAH, não é isso, não, mas o que é, né? É. Às vezes não tem nome, né? Mas a gente sabe que precisamos, pelo menos, ter a coragem de falar, olha, isso não é nada, não é todo paciente que vai chegar ao consultório que vai receber uma receita de medicação. Muito pelo contrário, quando é criança, então, a gente tenta fazer o máximo para que isso não aconteça, né? Então, o psiquiatra, ele está ali, pelo menos para dizer, você não é psiquiátrico. Né? E isso acontece com muita frequência. O paciente chega, expõe as suas situações, a gente observa que não é uma alteração orgânica, ou que o meu medicamento, o meu acompanhamento não vai ter benefício para aquele paciente, e dizer, olha, não é aqui, você não tem um problema mental, você não tem uma necessidade de manejo químico ou mesmo orientação psiquiátrica. Então, ou às vezes é uma situação clínica, você tem uma síndrome de Addison, está cansado demais, você tem uma alteração tiroidiana, você tem uma alteração clínica, então é importante o psiquiatra ser médico antes de tudo, né, de conhecer a clínica básica para poder falar, olha, esse pânico aí é uma arritmia, né? Você está tendo um quadro de alteração pico pressórico, algo que seja clínico. Então, saber quando não é tão importante quanto dar um diagnóstico, sabe? Não, isso não é. Né? O que você acha que está no inconsciente coletivo das pessoas que têm medo da palavra psiquiatra? Porque, infelizmente, eu não sei você, mas nas redes sociais que eu estou, em alguns grupos, por exemplo, quando você fala de consulta a um psiquiatra, as pessoas meio que pegam isso como um xingamento. Não, eu vou no neurologista. Aí vai no... eu já cometi esse erro, inclusive. Né? Mas, assim, o que você acha que está nesse inconsciente coletivo? É desconhecimento e a moda de que o psiquiatra só trata de doido mesmo, né? E que psiquiatra só vai dar remédio, vai deixar babando, vai deixar medicado, vai impor alguma coisa, ou que o psiquiatra antigamente era bem interessante, tinha um estereótipo do psiquiatra esquisito, né? Exótico, excêntrico. E hoje em dia isso não é claro que tem. Existem alguns. Né? Mas não é uma realidade de maioria, não. Né? É o medo mesmo às vezes, de se deparar consigo mesmo, com o seu eu próprio, né? Porque a gente vai fundo. Às vezes não na primeira consulta, porque a gente, assim, você tem que chegar de acordo com o que a pessoa aceita ser vista, né? Mas o medo de ser visto, o medo de ser diagnosticado, o medo de, por exemplo, por que eu não levo meu filho que está com alterações de comportamento, que não está dormindo bem, está batendo nos coleguinhas, por que eu não levo do psiquiatra? É medo do nome que eu vou dar, o comportamento dele, né? É medo de eu dizer, o seu filho é autista, o seu filho é TOD, o seu filho é isso. Não, é medo mesmo, né? Então, dar um nome àquilo não muda o que eu tô vendo, não muda o comportamento. Seu filho tá batendo, o que tá acontecendo? Isso tem um nome? Esse nome vai te causar impacto? Quando tem paciente que você não pode dar diagnóstico da primeira consulta, sabe? Você tem que esperar ver se ele tem preparo para ouvir o que ele foi para ouvir, mas às vezes não consegue, né? Então, é medo mesmo, na minha opinião. E o básico que todo mundo já sabe, o preconceito, né? Bom, agora eu quero saber, né, o que acho que eu e você também, o que é loucura e o que não é loucura? A vida é uma loucura, né? O que é loucura dentro da perspectiva psiquiátrica? Vou tentar explicar assim de maneira mais lúdica. Por exemplo, o indivíduo está aqui vendo uma realidade, nós estamos vivendo uma realidade. O que o paciente com um transtorno mental, que as pessoas chamam de loucura,
vê é diferente. Então, você está vendo uma realidade, ele está vendo uma realidade, mas de maneira diferente da sua, mas com elementos sólidos. O cérebro dele entende que, por exemplo, essa caneta existe. Suponha que essa caneta não esteja. Essa caneta está aqui. O cérebro dele vê, decodifica e armazena como real, né? Então, é uma alteração mesmo dos órgãos do sentido, a visão ou a audição, muito raramente a visão. Então, o paciente com alteração com quebra da realidade, ele vê aquela situação de maneira alterada. Isso pode ser por uma questão, uma lesão cerebral ou por uma doença primária mesmo, a gente chama de esquizofrenia. Isso seria uma loucura primária, né? Uma questão primária. O cérebro dele entende que, por exemplo, tem um monstro aqui, ou que alguém falou dele, ele escuta realmente aquilo de maneira real. Ele armazena, ele não sabe distinguir se aquilo aconteceu ou não, se é real ou não. Então, ele interpreta a realidade e tem elementos na realidade dele que são alterados. Agora, existem, por exemplo, pessoas que têm alterações da consciência de acordo com o humor. Isso é em relação aos órgãos do sentido e o pensamento. Agora, quando existe alteração do humor, esse paciente ele pode interpretar aquela realidade de maneira diferente. Então, essa caneta está olhando para mim, mas a caneta está aqui, todo mundo está vendo, mas ele interpreta de maneira diferente, que é o que acontece ou no transtorno depressivo grave, no episódio do transtorno bipolar em mania grave ou em depressão grave, né? Então, a pessoa interpreta e tem também algumas questões de... Por exemplo, ele tá achando que tá ouvindo vozes, mas é lá dentro da cabeça dele. Ele percebe que, por exemplo, tem um pensamento, mas é um pensamento que ele não sabe se é dele. Então, ele, depois que passa aquilo, ele percebe, nossa, aquilo não aconteceu. Já o esquizofrênico, não, aquilo aconteceu. Aquilo foi decodificado na cabeça dele como real. Né? Então, existem até loucuras diferentes, né? Olha só, e tem muita gente convivendo junto, né? Existem muitos loucos convivendo entre nós aqui. E uma coisa que é interessante a gente pontuar é que, por exemplo, tem manifestações religiosas que a pessoa escuta, que a pessoa vê, que a pessoa tem várias manifestações, e isso não é considerado pela psiquiatria como loucura, é uma questão cultural religiosa, né? Então, eu não considero uma manifestação religiosa, espiritual, enfim, como nada, é uma manifestação religiosa, então isso não é um problema. Gente, por que é tão importante a gente ter um momento desse, uma DR dessa aqui com a doutora Heloísa? Porque tem um mito de que o ser humano, ele é perfeito, né? Então, assim, olha, você é perfeito. E se eu sou perfeita, consequentemente, eu não posso adoecer. Ou eu não posso ter um transtorno ou um distúrbio, porque sou perfeita. Minha mãe me disse, minha avó me disse, minha família me disse, a internet me disse, todo mundo me disse. Então, se eu estou doente, ou é por castigo, ou é nanana. Então, existe muito isso, né? E tem uma galera nesse momento que, de repente, pode ter um transtorno ou um distúrbio que está em sofrimento, porque está achando que está sendo punida. Por que eu falo mito da perfeição humana? Porque é um mito. E isso quem está falando sou eu, tá? É um mito essa perfeição, né? Justamente por observar, por ouvir, por ver as pessoas. As pessoas só mostram o que é bonito, ninguém vai mostrar o que é feio, ou o que está errado, ou o que é problema, né? Então, isso gera um viés de confundimento, e a pessoa vai entender que ela só mostra, olha a vida dessa pessoa, né? Que maravilhosa que é, e às vezes não sempre, né? Ninguém tem essa vida completamente linda e cheia de só coisas, né, boas. E falando nessa lente que as pessoas colocam, né? Uma pessoa que de repente tenha, né, uma determinada condição e não se trata, isso pode vir a piorar cada vez mais?
Muito, dependendo do quadro, a gente pode até desenvolver, com o decorrer do tempo, pseudodemências, né? Pseudodemência depressiva. O não tratamento das doenças, ele leva o cérebro a ficar deteriorado, né? O esquizofrênico, por exemplo, se eu consigo pegar ele no comecinho, eu evito uma deteriorização absurda. Esse paciente, ele fica dentro de um funcionamento muito bom, né? Então, se eu pego aquilo no início e não deixo que ele tenha crises, porque normalmente a escala é assim, decrescente, ele não volta àquele normal, né? Se eu pego ali no começo, ele fica naquela linha de funcionamento ótima, né? E não decai, não degrada. O deprimido é a mesma coisa. É claro que os transtornos de humor, ele sempre volta ao padrão, né, de base, mas e o tanto de consequência, e o tanto de problema que aconteceu nesse caminho até o tratamento, até o diagnóstico, o tanto que esse paciente perdeu, o tanto que ele se separou, brigou, né, se envolveu em questões que não tinha necessidade, né, perdeu o emprego, ou não conquistou aquilo que queria, ou não foi mais longe, né, podia ter ido mais longe, né, vendo pelas crianças aí, por que uma criança em atraso, porque qual que é a primeira coisa que você faz quando a criança está em atraso? Você estimula. Você não precisa dar nome àquilo, aquilo não precisa ter diagnóstico, você estimula, né? Então, o tempo é muito valioso, o tempo de mexer com aquilo, de resolver aquilo, de pelo menos dar amparo àquele problema, ele é muito valioso, né? Para que não seja uma questão que se agrava com o tempo. Interessante que eu estava lembrando uma coisa. Antigamente, e eu tenho só 43 anos, tá, gente? Não Sou me uma perco. jovem moça. Então, antigamente eu lembro que eu ouvia os parentes cochichando: o fulano, ele tem esquizofrenia, o ciclano, ele não sei o quê. As pessoas, elas sussurravam os transtornos mentais, né? E era meio que, tipo, você não podia falar muito alto. E se as pessoas, é claro que era da época, gente, mas agora eu vejo um falar mais. Às vezes até um pouco além, né? Nós vamos chegar aí. Eu vejo um falar mais. Mas você acredita que se a gente conhece a história da nossa família, por exemplo, eu sei que no caso da minha família nós temos casos não diagnosticados de transtorno bipolar. Isso facilitou muito a questão do meu diagnóstico de transtorno bipolar. E na família do meu companheiro tem casos de esquizofrenia. Consequentemente, os nossos filhos precisam ser assistidos. Então, às vezes, se tem uma coisinha aqui, outra ali, opa, vamos dar uma olhada. Só dar uma olhada. Pode ser que nem precise. Você acha que se as pessoas tivessem mais consciência dessas histórias familiares, essas crianças de agora teriam realmente, efetivamente, na verdade, mais acompanhamento? Porque algumas têm acompanhamento até demais e nem precisa. Outras precisariam de acompanhamento, mas não têm. Talvez por não ter a informação. Como é que você vê isso? Existia antigamente o enclausuramento das pessoas com transtorno mental, elas eram escondidas, né? Claro que houve sim um aumento de casos, tanto pela abrangência dos sintomas, que antes eram colocados dentro do diagnóstico só pacientes mais graves, e agora abriu um pouco mais o leque, então entrou mais gente, né? Mas essas pessoas, elas sempre existiram, elas sempre estiveram lá, e às vezes, se a gente tivesse tido um olhar mais prático e carinhoso com esse pessoal, eles teriam tido uma vida muito melhor, menos institucionalizados, né? Menos disfuncionais. Então, essas pessoas que ficavam ali, ele fica faz uma casinha no fundo para ele, põe lá no quartinho, né, deixa a comida, vai lá, limpa, ou essas pessoas, elas poderiam hoje ter muito mais função se elas tivessem sido estimuladas e cuidadas desde o início, né? Então eu vejo que antes era feito, era escondido, e agora tem se trazido à tona, né? Tem se mostrado mais.
por apelo social, de mídia, e humano também, né? Todo mundo tem a mesma importância, cada indivíduo tem a mesma importância, né? Então, isso tá sendo bem mais bonito na geração de hoje, né? Nossa, eu tinha um parente que ele tinha alguma coisa de déficit cognitivo. Mas eu não lembro, porque na época nós não tínhamos nomes, né? E hoje nós temos vários nomes, inclusive. Né? Então, eu lembro que eu olhava para esse parente e eu quase não tive contato. Ele ficava mais num quarto mesmo, né? E tinha uma história de colocar a comida embaixo da porta que não era rente ao chão, era maior, era um pouco acima. E por quê? Né, que eu perguntava, mas por que, gente? Ele é gente, ele é ser humano. Será que... Ah, não vai, porque ele morde. É óbvio que ele vai morder, gente. Ele não foi socializado, ele tá preso. Ah, ele faz isso, ele faz aquilo, né? Então, assim, era muito, muito complicado para eu entender naquele momento. Naquele momento, eu decidi que eu seria muito mais inclusiva, né? Depois aconteceram várias coisas, né, relacionadas a outras pessoas que começaram a ser incluídas na igreja que eu frequentava, né? Hoje, inclusive, nem sou evangélica, acho que nunca fui evangélica, ia mais por causa dos meus avós, enfim, sou espírita. Então, eu lembro que eu ia e algumas pessoas começaram a ir. Então, eu via algumas inclusões, né? Hoje você vê igrejas com libras, com pessoas que auxiliam no cuidado, casas espíritas que fazem a mesma coisa e um monte de outros lugares, né? O que ainda falta, na sua opinião, para a gente evoluir mais nisso? Ao passo que tem serviços que fazem um trabalho tão bonito como o CAPS, por exemplo, os CAPS infantis, eu tenho experiência com eles no Água Viva, no Cativar, no Girassol, já fui em todos, trabalhei em todos, e fazem um trabalho fenomenal de resgate da dignidade dessas crianças e principalmente das relações familiares, eu acho que uma grande ferramenta para a criança evoluir bem, para qualquer indivíduo evoluir bem, é a sensação de pertencimento. Uhum. Essa pessoa tem que se sentir pertencente a alguma coisa ou a alguém, nem que seja à instituição, ao CAPS, à terapeuta, à amiga, à escola. Então, assim, eu acho que um ponto fundamental para que se haja melhora na saúde dessas pessoas, do indivíduo, é a sensação de pertencimento, é pertencer a algo, a alguém, né? Isso dá uma proteção absurda ao indivíduo, à pessoa, à criança, ao adolescente, ao adulto, ao idoso, a qualquer pessoa, sabe? A sensação de que ela é importante para alguém, de que ela é necessária, né? Isso é muito importante. Então, o que está faltando? Eu não sei, acho que nem o povo sabe o que está faltando, assim, falta muito, porque temos o básico do básico, temos o mínimo, né? O CAPS faz milagre. Vai elencando aí. Eu já tenho 10 listas de coisas que faltam, por exemplo, né? Mas, assim, eu acho que quando a gente fala de diversidade, a gente pensa em um monte de coisas. Quando a gente fala de saúde mental, a gente pensa em alguém fazendo yoga, comendo bem, fazendo aquelas coisas assim, sabe? Que muito do imaginário, assim. Mas a saúde mental, se você pudesse colocar em práticas frases para ajudar a galera que às vezes não vai conseguir se consultar com você nesse momento, mas ela também, ela não está só lá com coisa que é só, gente. Ela também está no CAPS, né? No CAPS Cativar. Ela está também lá no Bem TV, no Bem TV, na Unimed. E também ela atende particular, depois ela vai falar assim, mas, doutora Heloísa, eu quero ter saúde mental. Tô emulando você que está assistindo agora. Quero ter saúde mental. O que fazer? O básico, o simples, bem feito, né? Uma boa alimentação, praticar exercício físico, ter boas relações
as relações são a cereja do bolo, sabe? As boas relações de amizade, de familiares, né? Estar bem relacionado é o principal, é uma situação assim, uma condição sine qua non, né? Uma sensação, fugindo do estudo, claro, né? A sensação de utilidade, se sentir útil é muito importante também, né? Então, às vezes a pessoa está afastada ou não está atuando, e assim, ela pode ser útil em várias questões, até em se cuidar ela pode ser útil, né? A sensação de utilidade, ela é importante para o bem-estar. E se dentro de um equilíbrio no seu dia a dia, dentro de um equilíbrio entre relações, cuidado básico de si, cuidado de quem está em volta, a sua espiritualidade estando dentro desse pacote, né? Dentro do básico mesmo, que todo mundo já sabe, né? Estando isso aqui equilibrado, não perfeito porque nunca estará, né? Então, estando tudo do básico muito bem equilibrado, não, ainda não tá bom, aí é hora de lançar a mão da ajuda profissional, né? Claro que eu não vou te ensinar a ser feliz, mas eu vou dar o caminho para ser menos difícil, sabe? Qual a importância do sono? Nossa, esqueci de falar do sono, é muita, é básica, né? Mas o sono de qualidade, porque eu não sei como é que tá o sono do povo. Um sono de qualidade. O sono é fundamental dentro, pelo menos, do que a gente trata, que são os transtornos de humor, transtorno de ansiedade, né? O sono é básico. Então, para se dormir bem, a primeira coisa é acordar bem. É acordar na mesma hora, é olhar a claridade, abrir a cortina, enxergar a luz natural, né? Tomar um bom café da manhã, e passar. Quem não dorme bem não deve deitar durante o dia, não deve dormir de dia. Pelo menos quem dorme, tudo bem, não atrapalhando, né? E evitar estimulantes. Quem não dorme bem não deve usar muito estimulante, café, Coca-Cola, doce, açúcar, né? Esse tipo de estimulante atrapalha muito. O cafezinho que você toma de manhã, ele tá lá à noite ainda, a meia-vida dele é longa, né? Então, quem tem essa dificuldade para adormecer tem que ter um treino durante o dia para então à noite ele estar preparado. Se começa de manhã acordando, né? Tentar se exercitar nas primeiras 2 horas da manhã é possível? Ótimo, não é? Alguma hora não tem problema, né? E ao longo do dia, ir fazendo as coisas principais ali no final do dia, desacelerando, né, Tereza? Eu que eu preciso desacelerar. Desacelerar, né, fazer coisas menos corridas, e aí, ao chegar da noite, você ter pressão de sono para iniciar o sono dentro de um ambiente escuro e agradável, né? É isso, é básico. É fácil de dormir. Engraçado que desde pequenos, os meninos, eu tenho a rotina do sono, sabe? Isso vai e vem e tal. Geralmente, quando eu estou em casa, é mais fácil. Eu já falo, 8h30, meninos, vamos... Os meninos dela são lindos. Vamos tomar banho, vamos não sei o quê, dormir. Jogam Lego, nossa, achei lindo. Você viu? Lindo. Não, menina. Incrível o joguinho. Eles ficam lá na espera, sem tela, montando o Legozinho todo atento, né? Achei maravilhoso. Ai, sim. Estrelinha quando pra a você. médica fala assim, às vezes fala legal, não é? Não, mas é assim, eu sempre falo, não gosto. Tela é o mínimo do mínimo do mínimo mesmo. Também não precisa pôr o menino na bolha, né? É o básico, mas... Mas aí que tá, né? Por exemplo, na rádio, quando eu tô lá, e eles precisam ficar calados, aí eu dou a tela, né? Mas aí são 20 minutos, alguma coisinha até o pai chegar para buscar. Mas aí eu começava sempre com a rotina do sono. Quando é bebê, então 7 horas da noite, então já é a mamada, o banhinho, trocar a roupa, colocar para dormir, né? Então, assim, eles dormiram muito bem até os 4 meses, porque os 2 tiveram cólica, e aí a mãe foi privada de sono, depressão pós-parto, aquela coisa toda. Depois a gente fala sobre esse negócio. Enfim, vamos lá. Então, hoje é mais complicado, mas lá em casa tem uma Alexa,
que eu coloquei ela para falar a hora de dormir. Então, ela acha engraçadíssimo, eles acham engraçadíssimo ela falar hora de dormir. Só que já ficou impresso neles. Eu falo, ó, o sol baixou, começa a se preparar para dormir. Eu tenho reparado muitas crianças com dificuldade para dormir, por uma série de fatores, né? Quando é que é patológico e que a gente precisa de atendimento? Você educou o relógio biológico dos seus filhos, né? O ciclo circadiano aí funciona muito bem, isso é fundamental, né? E não existe, por exemplo, um relógio biológico que funciona, a minha criança só funciona à noite, então é porque o relógio está ruim. Então eu tenho que puxar esse relógio. A criança ela tem que dormir até no máximo 21 horas, porque ela, até o boom de melatonina dela é ali, né? Então isso é pela correria do dia a dia, culpa dos pais de achar que tem que ficar um pouquinho mais para poder interagir, que essa correria do dia a dia mesmo que atrasou, que tá esticando esse horário, né? Para mais tarde, isso é muito danoso para criança, para adolescente. O adolescente já tem um relógio biológico diferente mesmo. Então, ele vai dormir ali 2 horas acima da criança. Então, ele tem um atraso fisiológico ali por volta dos 12 anos. Ele começa já a ter um atraso, né? E o adulto, o idoso principalmente, já tem um relógio biológico curtinho, porque ele dorme pouco ali, até 4 horas, 5 horas. Enfim, mas realmente é a rotina. Quando que é patológico? Quando essa criança realmente, depois de você feito toda essa organização da rotina, ele ainda não consegue adormecer. Então, a gente precisa ver, tem que ver se essa criança não tem uma apneia obstrutiva do sono, a criança também tem, né? Tem que ver se ele não está fazendo crise epilética durante o sono, tem que ver se essa criança tem algum transtorno de ansiedade que está causando um despertar tardio, geralmente ali depois das 2 horas da manhã desperta. Tem que ver se essa criança não está dormindo demais de dia para não estar com pressão de sono à noite, né? Então, quando essa criança está acordando muito irritada, quando essa criança não está rendendo na escola, a gente precisa avaliar o sono para ver que às vezes é só isso que está alterado, né? Então precisa ser investigado. E nem sempre eu vou tratar com remédio. Nem sempre eu vou pôr remédio para dormir, até porque quase não tem nada muito eficiente. Pois é, nem tudo é TDAH, né? Estou procrastinando, né? Às vezes é porque não está dormindo. Então, aí tem a desatenção, a irritabilidade, tem algumas coisas, porque são 3 tipos de TDAH. Né? Então, e aí eu fico muito preocupada com esse tipo de coisa. E aí nós vamos chegar no excesso de diagnósticos, assim. É óbvio que é necessário que haja estudo, como você mesma disse, quanto mais cedo nós tivermos um diagnóstico ou um trabalho, você vai evitar que lá na frente aconteça um problema mais sério. Mas você disse também que essas pessoas com transtornos, com distúrbios, sempre estiveram aí. Mas é fato que criança dá trabalho, independente do diagnóstico positivo ou negativo, independente do TOD, do TDAH, do autismo, enfim. O que você fala para esses pais que, de repente, receberam uma cartinha da escola, olha, a criança não para quieta, nananã. Porque às vezes a escola até sugere que a criança tem TDAH, detalhe. Né? Sugere medicar a criança. Medicar, dar um remédio para a criança ficar mais calminha. Qual que é a sua fala sobre o que você pode nos dizer? Agora sim, vai chegar o momento, porque vai ter um corte sobre isso. O que você fala sobre... Bom, eu vou usar a fala do Francisco Assunção Júnior, nossa referência em psiquiatria infantil no país. A gente não medica a criança para a escola e nem para o pai, para a mãe. A gente medica a criança porque ela precisa, e se precisa muito. Né? É a última coisa, a medicação. Não, porque se a criança for realmente tiver uma necessidade evidente ali, eu também não vou deixar de medicá-la, certo? Mas a maioria dos casos eu consigo fazer com manejo comportamental, eu consigo fazer com alteração de hábito de vida, eu consigo fazer com orientação, sabe? A grande maioria eu consigo manejar de maneira eficiente sem lançar a mão de medicação. Né? Isso é possível, principalmente quanto menor a criança, menos eu vou ter um raciocínio químico,
né? Até porque não tem estudos em crianças com grande repercussão, com grande número de pacientes, o comitê de ética não deixa também, né? Obviamente. Então, é sempre muito experimental quanto menorzinho a medicação, né? Então, e a gente observa que o manejo comportamental ele melhora muito. E não existe como tratar a criança sem tratar a família, né? Olha a criança só. ela é espelho da família. Às vezes chega um menino custoso, correndo e quebrando tudo. E a mãe, assim, muito ansiosa, muito instável, muito perdida, sabe? Uhum. Aí pai brigando, mãe brigando, não se falam. Então, assim, a gente precisa olhar a família, porque essa criança, ela é espelho dessa família, ela é reflexo disso, né? Então, a gente precisa tratar da família, para essa família conseguir levar essa criança de maneira mais tranquila. E mais, você falou, a gente está falando de medicação, tem muita gente que é muito adulto, agora vamos para os adultos, né? Tem muitos adultos que, às vezes, até tinham uma situação lá atrás, não trataram, aí no decorrer da vida tiveram um monte de problemas e estão passando por isso, ou por causa da vida, desenvolveram algumas coisas. Muitos adultos, eles têm uma resistência muito grande em relação à medicação. Mas a medicação não é tudo. Se não tiver terapia, se não tiver uma melhoria, porque, por exemplo, a primeira coisa que ela me falou, olha, cuidado com o café de manhã. E eu amo um café, gente. Tô tomando cuidado com o café de manhã. Eu nem tô tomando café agora. Isso aqui é água, gente. Água. Tô fazendo minha lição de casa certinha, né? Muito bom, muito bom. Mas aí, essa resistência à medicação do adulto, quando realmente o adulto precisa de medicação, é o último caso? Como é que é isso? Depende do que o adulto tem, né? Por exemplo, tem uma onda gigantesca aí de pessoas com sintomas de desatenção e hiperatividade que querem muito, né, serem diagnosticados e tratados. Então, o inverso também existe, a necessidade de ser diagnosticado por uma coisa que ele não está conseguindo corresponder, né? Não está conseguindo se organizar, não está conseguindo fazer tudo, então, às vezes quer ser medicado para poder conseguir dar conta, né? Ou justificar o não desempenho naquilo, porque está fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Agora, quando medicar, quando realmente esse paciente tiver um transtorno visível e que aquilo estiver atrapalhando a vida dele. Eu não dou diagnóstico para uma pessoa que é desatenta, agitada, mas não está fazendo mal para ele. Não tem prejuízo, ele não tem nada, né? Ele tem alguma coisa a partir do momento que aquilo gera prejuízo para ele, prejuízo na família, prejuízo no trabalho, prejuízo para ele mesmo. Agora, se ele não vê aquilo como prejuízo, claro que não os psicóticos, né? Ele não vê prejuízo nisso. Mas o paciente com a consciência sem alterações, não afetada, ele tem o diagnóstico e às vezes ele é tratado de acordo com o prejuízo que aquele transtorno causou a ele. Então, eu tenho depressão, se for leve, eu posso tratar sem remédio? Posso. Posso adiantar a melhora com remédio, né? Então, para que vai ficar deprimido, né? A medicação, por exemplo, a depressão não causa dependência, não vai mudar a estrutura cerebral, não vai mudar o meu jeito de ser. Pode ser que cause efeitos colaterais desagradáveis, posso ficar apática, posso ficar a sensação de não estou sentindo nada, estou parecendo um vegetal. Parei, eu falei, então vamos mudar isso aí, não vou deixar você vegetal, né? Então, a pessoa precisa saber até o que ela quer ou não tolerar de efeito colateral. Por exemplo, eu não vou passar uma medicação que causa disfunção sexual no homem, isso é inegociável, né? Então, para muitas mulheres também, né? Então, o meu remédio, ele funciona muito pouco dentro do que eu gostaria, mas ele dá para o paciente uma mão, sabe? Uma segurança e uma organização, o pensamento fica mais organizado, a sensação de segurança fica maior, a disposição melhor, então isso faz com que ele tenha condições já físicas também, mentais, de
caminhar para o caminho que eu estou indicando, ó, para lá é melhor, igual eu falei no começo, né? Então, às vezes eu indicar uma terapia primeiro para um paciente deprimido grave, ele nem força, sabe? Então, às vezes eu preciso medicar ali pelo menos uns 2 meses para falar, agora dá para ir para terapia, eu tenho força para falar, eu tenho força para sair de casa, eu tenho força para me organizar, né? Então, muitas vezes a medicação é muito necessária e ela é muito bacana, né? Quais os casos que não dá para ficar sem a medicação mais? Esquizofrenia. Não dá para ficar sem. Eu acredito que a criança TDAH que não está alfabetizada, ela precisa ser medicada porque ela vai ter perda muito séria no caminhar acadêmico, né? A criança que tem ali uma desatenção e não está conseguindo acompanhar, principalmente nos primeiros anos de alfabetização, se ela não tiver essa ajuda, ela vai ser prejudicada ali de forma gradativa. O bipolar que oscila muito, ele precisa ser poupado, porque eu posso até poupar demências futuras se eu tiver um neuroprotetor como lítio, por exemplo. A grávida que é, por exemplo, uma grávida bipolar grave, ou uma grávida com esquizofrenia, ela precisa ser tratada porque aquele feto ele pode nascer com mais problemas do que se não tratado, né? Uma criança com muita descarga de cortisol, com muita descarga com maus tratos, com mau cuidado, com sintomas depressivos ali, aquela criança ela é muito afetada, ela nasce de baixo peso, ela nasce uma criança mais isolada, mais retraída. Então essa criança ela tem muito mais benefício de correr o risco da teratogenicidade do que não ser tratada e ter outros desfechos piores. Sabe? Interessante, porque quando especificamente, né, do transtorno bipolar, quando a gente está numa fase boa, mas é porque eu já tomei outras medicações, né, então, consequentemente, já viu, então, mais ou menos, eu já sei. Quando a gente está numa fase boa, a gente acha, não, a gente começa a duvidar, será que eu já tive alguma coisa, realmente, algum dia? E por quê? Porque você tá bem. Aí pra que eu vou tomar remédio se eu tô boa, né? Pra que eu vou tomar? Eu tô boa, eu tô ótima. Aí você para. Não façam isso, gente. Não façam isso, né? Não pode fazer. Não, por favor. Mas se fizer, volte que a gente arruma. Volta lá na doutora. Quero fazer uma outra pergunta, a gente já tá caminhando pro fim para eu te liberar aqui. Sobre o desmame, que é um termo que se usa para quem começa a usar a medicação e vai parando. Quem decide desmamar? É o seu paciente ou é você? Eu adoro deixar o paciente participar do projeto terapêutico dele. Eu acho que é ele que vai tomar, ele que vai, né? A gente pode escolher quais efeitos colaterais a gente tolera ou não. Mas o desmame eu já não consigo deixar por conta do paciente, não, porque a gente tem o tempo, tem estudos que mostram qual que é o tempo de manutenção, o tempo de retirada, então assim, e outra coisa que é importante a gente falar é que todo paciente que chega, eu espero que ele saia, né, então outra questão que às vezes a pessoa não vai ao psiquiatra, que eu espero que ele tenha alta, né, a gente faz um planejamento terapêutico com a expectativa que ele tenha alta, e essa alta ela é real, ela é possível e ela é feita, inclusive dei 3 altas essa semana de adolescentes, né, então essa alta ela é esperada e ela é possível, então a gente não deve tratar o paciente de maneira intuitiva ou de maneira, vamos testar esse, tentar esse, não, eu tenho que saber o que eu estou prescrevendo, o que vai agir, onde vai agir, o que eu espero com aquela medicação e a resposta, para aí sim eu pensar assim, ok, não temos mais sintomas, por exemplo, um primeiro episódio depressivo de um adolescente, não tenho mais sintoma, 6 meses de manutenção alta, tchau, vai viver sua vida. Né? Espero não te ver mais aqui, só nos caminhos da vida. Enfim, tem esse planejamento, precisa ter, quando eu entro no consultório, eu preciso ter esse planejamento, olha, e eu falo isso para o paciente, olha, eu não falei para você. Ainda não. Mas eu vou te ver em março agora. Porque o bipolar a gente não costuma desmamar, a gente deixa o mínimo
possível, sabe? Mas o desmame completo, ele é mais complicado porque ainda não existe uma possibilidade de cura, existe o controle. O controle completo. Mas controlando já tá ótimo. Mas ótimo, tá maravilhoso. Se Deus quiser, vai aparecer muita coisa aí, né? Vai. Ainda estamos engatinhando. Mas o processo de desmame é como ele é feito na entrada. Então, você recebeu o seu diagnóstico, recebeu o seu tratamento, ali 2 meses você já está bem. Você, muito raramente não está, então a gente troca mais 1 mês e meio, enfim. Com uma quantidade de tempo, o paciente tem uma resposta, paciente psiquiátrico, paciente com psicológico já é diferente. Aí vai para Gestalt, porque aí vem pra Gestalt. É outra coisa. Recebemos. Isso. Né? Mas a parte psiquiátrica, ela tem tempo, né? De começo, meio e fim. No início, você já dá uma perspectiva. Olha, você teve só um episódio, então vai se tratar tanto tempo e aí a gente vai fazer o desmame em tal época. Com 6 meses sem sintomas, eu já vou te desmamar o seu remédio. Do mesmo jeito que eu coloquei, eu vou tirar devagar. Coloquei devagar, tiro devagar. E beijo, me liga, não me liga. Gente, vocês estão percebendo que não tem bicho de 7 cabeças na tal da psiquiatria? E que psiquiatra mais incrível essa mulher aqui? Gente, vamos conversar, vamos parar de sofrer. A gente, olha, se fosse há 300 anos atrás nesse planeta, a gente não teria possibilidade de ter esse tipo de conversa. Não vamos longe, 60 anos atrás, a gente nem tinha essa medicação disponível que nós temos hoje. E você vai continuar batendo cabeça, sabe? Para ficar com essa cabeça doendo e vai continuar aí sofrendo. Calma. Vai lá, conversa, vai para terapia primeiro, entendeu? Aí qualquer coisa, ainda está sofrendo a dor, vai falar com a doutora Heloísa ou com qualquer psiquiatra que você tenha aí perto de você, que o seu plano cobre. Lá pelo SUS também tem psiquiatras, né? Muito bons. Doutora Heloísa, tá? Psiquiatra. No adulto também tem psiquiatras muito bons, doutora Tânia. Então, assim, tem muita gente boa. Pois é. Então, tem como. Vamos tratar, galera. Vamos tratar, porque a gente já entendeu nessa DR de segunda que não tem ninguém perfeito, que não tem ninguém ideal e que cada um é quem é, né? E que precisa estar na sua melhor versão hoje. E é isso. Amanhã, vamos viver hoje, que tá tudo certo. Obrigada, doutora Heloísa. Obrigada eu. Se você quiser divulgar suas redes sociais para a galera te seguir. Ai, Jesus. Minha rede social é Elo Caixeta. Você me encontra no Google, Heloísa Caixeta. E atendo na Clínica Humane, no Jaó. Isso. No CAPS Cativar, que é minha paixão. E é isso, no Espaço Bem TV, da Unimed. Muito bom. Linda, maravilhosa, um anjo nas nossas vidas. Beijo para vocês. Agora eu tô aqui. Isso, Herbert, eu vou vir para cá. Beijo para vocês. Obrigada e até a próxima DR.